Esse exemplo está pedido para a gente derivar a função, né, f de x igual a logaritmo na base 10, quando aparece a base 10, de 2 mais seno de x. Então tá, derivar essa função. Bom, o que a gente observa aqui inicialmente, pessoal? A gente olha para essa função, a gente enxerga uma função logaritmo, beleza? Só que no lugar da variável, aqui o logaritmando, que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso acontecer, regra da cadeia, que consiste em dois passos. Primeiro, deriva normalmente como se aqui estivesse o x sozinho. Depois você multiplica pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. Em vista disso, a derivada dessa função vai ficar assim, ó, f' de x é igual a derivada da função logaritmo na base 10. Então é essa fórmula que você vai usar. Logaritmo de x na base a é o quê? É 1 sobre x ln de a. O a aqui pra gente é o 10. Então fica assim, ó, 1 sobre x. O x aqui pra gente é tudo isso, 2 mais seno x. 2 mais seno x vezes ln de a, ou seja, vezes ln de 10. ln de 10. Acabou? Não, não. Eu estou no primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui fosse x. Derivei. Agora, o que mais a gente deve fazer? Multiplicar isso aqui pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, tá? Então, fica assim, ó. A derivada de 2 é 0, não precisa colocar. A derivada do seno é o cosseno. Cosseno x. Um pouco mais, dessa forma, f' de x vai ser igual a 1 vezes cosseno, é cosseno mesmo, cosseno de x, sobre 2 mais seno x vezes ln de 10. Pronto, aqui está a derivada pedida. Mais um exemplo. Obter a derivada da função f de x igual a ln de x mais 1 dividido por raiz quadrada de x menos 2. Obter a derivada dessa função. Tá? Então, analisando essa função, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga uma função logarítmica. Tá? Bom, só que no lugar da variável, é o logaritmando que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso acontecer, regra da cadeia. Não pode esquecer disso, pessoal. Então, eu vou usar a regra da cadeia para derivar essa função. Consiste em que a regra da cadeia? Deriva normalmente, dois passos. Inicialmente, passo 1, deriva normalmente, como se aqui estivesse x. Depois, passo 2, multiplica pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. Devagarzinho para você entender. Bom, a derivada dessa função vai ficar assim, ó, f' de x é igual. Bom, a derivada da função ln é quem? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, é 1 sobre essa quantidade aqui, que é o x mais 1, sobre raiz quadrada de x menos 2. Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui fosse x. Aqui, a derivada do ln é 1 sobre x, então é 1 sobre essa quantidade. Passo 2 da regra da cadeia. Multiplica isso aqui pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, ou seja, pela derivada de x mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Observe que essa parcela aqui, pessoal, é dada por um quociente de duas funções, x mais 1 e raiz quadrada de x menos 2. Portanto, eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo x mais 1 e a segunda função como sendo a raiz quadrada de x menos 2. E o que diz mesmo a regra do quociente? Diz o seguinte, a derivada da primeira, derivada de x mais 1 é 1, vezes a segunda função, que é a raiz quadrada de x menos 2, menos a primeira função, que é o x mais 1, vezes a derivada da segunda função, pessoal. A derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, a derivada de raiz quadrada de x menos 2 vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de x menos 2. E aqui, via de regra, você teria que usar a regra da cadeia, porque aqui a gente tem uma função raiz e no lugar da variável está aparecendo a expressão envolvendo a variável, né, que é o x menos 2. Então, via de regra, você tem que multiplicar aqui pela derivada de x menos 2. Mas a derivada de x menos 2 é 1, então vai ficar assim mesmo, tá? Então, onde é que eu estou? Estou usando a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Isso tudo sobre
a segunda função ao quadrado, ou seja, sobre raiz de x menos 2 ao quadrado vai dar o próprio x menos 2. Pronto. Agora é organizar as contas. Vamos lá. F' de x vai ser igual. Aqui eu tenho 1 sobre x mais 1 dividido por raiz quadrada de x menos 2. É o mesmo que raiz quadrada de x menos 2, raiz quadrada de x menos 2, sobre x mais 1. Toda vez que você tiver uma parcela dessa forma, pessoal, 1 sobre alguma coisa, isso é o inverso dessa alguma coisa. Então, 1 sobre x mais 1 dividido por raiz de x menos 2 é raiz de x menos 2 sobre x mais 1, que é o inverso disso aqui. 1 sobre 2 terços é 3 meios, tá? Para a gente ganhar tempo aí na hora que a gente vai fazendo as continhas. Muito bem. Que mais eu vou ter aqui? Agora aqui eu vou ter 1 vezes raiz de x menos 2 é o próprio raiz de x menos 2. Vamos colocar aqui. Aqui vai ficar menos x mais 1 sobre 2 raiz de x menos 2. Isso tudo sobre x menos 2. X menos 2. Pouco mais. O que eu devo fazer agora? Eu devo fazer a multiplicação de fração, né? Eu tenho aqui duas frações, vou fazer a multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o f' de x vai ser igual a raiz de x menos 2 vezes raiz de x menos 2, isso vai dar x menos 2. Agora, raiz de x menos 2 vezes essa parcela, esse raiz de x menos 2 com esse raiz de x menos 2, você vai simplificar. Vai sobrar o quê? Menos x mais 1 sobre 2. E aqui no denominador, né, vai ficar x mais 1 que multiplica x mais 2. X mais 1 que multiplica x menos 2, melhor dizendo, né? X menos 2. Já estamos chegando lá. Vou tirar o mínimo aqui em cima agora, aqui nesse numerador. E vou obter o seguinte, f' de x é igual, ó, o denominador aqui, eu vou repetir, x mais 1 que multiplica x menos 2. E aqui em cima eu vou tirar o mínimo que é 2, né? O mínimo aqui é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x, dá 2x. Aqui 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 4, então menos 4. E aqui 2 dividido por 2 dá 1 vezes x mais 1. Atenção que esse sinal vai trocar o sinal do x e do 1. Então é menos x menos 1. Finalizando, f' de x vai ser igual. Aqui vai ficar 2x menos x vai dar x. Menos 4 menos 1, menos 5. E aí, pessoal, fazendo uma passagem meio que direta aqui, quando você resolver essa divisão de frações, esse 2 vai aparecer multiplicando essa parcela aqui embaixo. Aí você vai obter 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Pronto. Esse exemplo aqui tem um pouquinho mais de trabalho. Mas aqui está a derivada da função. Próximo exemplo. Interessantíssimo, pessoal, esse próximo exemplo. Antes da gente resolver, vamos fazer alguns comentários. Olha só. Só existe logaritmo de números positivos. Só existe logaritmo de números positivos. Não existe logaritmo de zero, logaritmo de números negativos, não existe. Em vista disso, o domínio dessa função ln de x que nós determinamos sua derivada são x maiores do que zero. O domínio dessa função aqui, ó, são x maiores do que zero. Então, considerando a função ln de x com x maior que zero, a sua derivada é 1 sobre x. Tá? Agora, no nosso exemplo, o domínio dessa função não são os x maiores do que zero, são os x diferente de zero, porque aqui a gente tem um módulo, né? Qualquer que seja o x diferente de zero, essa quantidade aqui é positiva, portanto essa função está bem definida para todo x diferente de zero. Perceberam a sutileza? A derivada da função ln x é 1 sobre x, e o domínio aqui são os x maiores do que zero. Qual vai ser a derivada da função ln de módulo de x, cujo domínio são x diferente de zero, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos reescrever essa função aqui, ver se você concorda comigo agora. A função f de x, que é igual a ln de módulo de x, vai ser igual a quem? Vai ser o próprio ln de x se acontecer o quê? Se o x for um número maior do que zero. Estou pensando na definição de módulo, pessoal. Módulo de um número x vai ser ele mesmo, se esse x for maior ou igual a zero,
e vai ser o oposto dele se esse número for um número menor do que zero. Tá? É isso que eu estou pensando. Então, ln de módulo de x vai ser o quê? Vai ser o quê? ln de x, se o x for maior do que zero. Ah, mas professor, aqui tem o igual a zero. Não, o zero não está no domínio da função. Tá? Então, ln de x, se x é maior do que zero. E ln de quem? ln de quem? De menos x, se o x for menor do que zero. Pronto, pronto. Já escrevi a função f de outra maneira, né? Tirei o módulo, né? Bom, então vai ser ln de x se x maior do que zero e ln de menos x se x for menor do que zero. Bom, vamos derivar agora? Isso implica o seguinte, que f' de x vai ser igual a quem? Ó, olha para essa parcela aqui, no caso aqui x é maior que zero. A derivada da função ln de x, conforme nós discutimos, no caso aqui x é maior que zero, é 1 sobre x. Então aqui a gente vai ter 1 sobre x se o x for maior do que zero. Se o x for maior do que zero. Pronto, agora vamos olhar para outra sentença. Ó. ln de menos x. Observe que aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Por quê? No lugar da variável, não está aparecendo a variável x sozinha. Uma expressão envolvendo a variável, que é o menos x, na verdade. Então, regra da cadeia. Tá? Consiste em quê? Deriva isso aqui normalmente. Então, a derivada de ln de menos x é o quê? É 1 sobre menos x. Agora você deve multiplicar pela derivada da parcela que está aparecendo no lugar da variável, ou seja, a derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1. Menos 1. Bom, mas esse menos com esse menos vai dar mais, vai dar 1 sobre x se o x for menor do que zero. Olha que resultado interessante, pessoal. Mesmo se você considerar o módulo aqui, ln de módulo, a derivada da função vai ser 1 sobre x. Ó, deu 1 sobre x nos dois casos. 1 sobre x se x é maior que zero e 1 sobre x se x é menor que zero. Então a derivada da função f de x igual a ln de módulo de x é quem? f' de x igual a 1 sobre x. Tá?